Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. E quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 51, onde nós faremos a leitura que será a base da nossa meditação hoje, cujo tema é ajuste de foco. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E, tocando na orelha do homem, ele o curou. Depois de Jesus estar por mais de 3 anos no meio do povo, curando seus doentes, suprindo suas necessidades, falando sobre o reino de Deus, treinando seus discípulos para o ministério, chegou um momento crucial, a hora da partida. Jesus iria ser sacrificado pelos nossos pecados e a continuidade da obra de Deus ficaria nas mãos dos discípulos de Jesus. Os rumos da igreja daqui para frente estariam nas mãos dos apóstolos. Mas como estava o povo? Como estavam os discípulos de Jesus neste momento? Muita coisa ainda estava fora de foco. Chegou a hora de fazer um ajuste de foco. Jesus falava aos discípulos sobre a importância de estar vigilante e em oração para não caírem em tentação, e enquanto ele ainda falava sobre essas coisas, chegou Judas trazendo uma multidão para prejudicar Jesus, prender Jesus, matar Jesus. Judas se aproxima de Jesus e lhe dá um beijo que era o sinal combinado com aqueles que vinham para prender Jesus. Judas já tinha dito: aquele que eu beijar, esse podem prendê-lo. Os discípulos, quando viram o que estava para acontecer, perguntaram para o Senhor Jesus: a gente ataca eles com espada agora? Lembra que Jesus disse que eles deveriam ter espada? Então, agora eles tinham, e então eles pensaram: já que a gente tem, é hora de cortar o pescoço dessa turma aqui. E de fato, um deles pegou a espada e já começou o trabalho antes de ouvir a resposta de Jesus. Já cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus deu um basta naquela situação, mandou parar, curou o outro que havia sido ferido e não deixou que os seus discípulos agissem com aquele tipo de atitude. O que nós podemos aprender desse texto? Sobre Jesus, sobre os discípulos, sobre as outras pessoas? Nós aprendemos que é necessário fazer um ajuste de foco. O que Jesus falava, o que os discípulos estavam praticando, o que o povo estava entendendo, ainda não estava completamente alinhado. Para ajustar nosso foco e alinhá-lo com Jesus, precisamos entender que as coisas não fluem naturalmente para onde elas devem ir. Há resistências que precisam ser vencidas para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Vejam versículo 47 e versículo 48 novamente. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este aproximou-se de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Jesus falava de orar e os discípulos dormiam durante o tempo que Jesus os desafiava a orar. Jesus falava aos discípulos sobre a importância de vigiar e orar para não cair em tentação.
Jesus trabalhava para prepará-los para vencer e não para cair. Jesus ensinava a fidelidade, a lealdade, e Judas estava praticando a traição. Judas escolheu ser um traidor. Amados, não é fácil chegar ao objetivo que temos na vida. Há obstáculos que precisam ser vencidos. As coisas não fluem naturalmente para onde elas devem ir, mas há resistências que precisam ser vencidas. E o segredo do sucesso é aprender a vencer as resistências e alcançar os objetivos apesar das dificuldades. Se você ainda pensa que as coisas devem acontecer muito fácil, como água descendo morro abaixo, para poder alcançar sucesso, você ainda não está com o foco bem ajustado. Há resistências que precisam ser vencidas. Seja lá o que você for fazer na vida, se você quer fazer a coisa certa, você vai encontrar resistência e você precisa vencer essas resistências para ter sucesso naquilo que você saiu para fazer. Para ajustar o nosso foco e alinhá-lo com Jesus, precisamos entender que nem todos farão bom uso das oportunidades que têm. Versículo 47 e 48 diz assim: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Judas, um dos 12, alguém por quem Jesus orou uma noite inteira antes de escolhê-lo para ele fazer parte dos 12 apóstolos. Alguém que ouviu os ensinos de Jesus falando sobre as coisas mais nobres que alguém já teve a oportunidade de ouvir. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: vocês são bem-aventurados de ouvirem as coisas que ouvem, porque muitos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não tiveram a oportunidade. Muitos desejaram ver as coisas que vocês estão vendo e não tiveram a oportunidade. A oportunidade esteve nas mãos de Judas. Ele estava com os apóstolos quando saiu em viagem missionária. O poder de Deus fluiu por intermédio dele. Pessoas foram curadas pelas mãos deles. Demônios foram expulsos pela palavra dele. Mas ele não fez bom uso das oportunidades que Jesus lhe deu. Judas beijava Jesus para traí-lo. A deslealdade acompanha a natureza caída do homem. A infidelidade pode prevalecer na vida de qualquer pecador que deixar ser dominado pela velha natureza. Vigiar e orar é o remédio apresentado por Jesus para que possamos vencer todos os pecados, incluindo também a deslealdade, a infidelidade. Se Judas estivesse mais perto de Jesus, caminhando mais próximo a Jesus, praticando as coisas que Jesus estava ensinando, ele estaria com o alicerce da sua vida mais bem firmado para não cair onde ele caiu. Ele poderia acertar melhor nas suas escolhas. O que eu faço com cada ensino de Jesus vai sendo estabelecido como um alicerce de sustentação da minha vida para que eu possa ser cada vez mais forte nas minhas convicções, nas minhas práticas de glorificar a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 26. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Nós sabemos os resultados de cada construção. Quem constrói sobre a rocha, a casa resiste aos maus tempos. Quem constrói sobre a areia, qualquer enxurrada leva embora o que estava embaixo da casa e a casa cai. E grande é a queda. Judas construiu na areia. Onde você está construindo a sua vida com Deus? Em cima da prática da palavra ou de entrar por um ouvido e sair pelo outro? Está fazendo
a lição de casa direitinho? Vai ter gente que não vai dar a mínima para a sua mensagem. Você enfrentará desprezo e rejeição. Para ajustar nosso foco e alinhá-lo com Jesus, precisamos entender que somos lentos para identificar e combater o verdadeiro inimigo. Versículo 49 e 50, nós vemos algo que é muito interessante. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Os discípulos pensaram: é hora de atacar os inimigos, e agora nós temos espada, e agora nós vamos cortar a cabeça desse povo. Um deles, de fato, já pega a espada e começa o ataque muito antes de Jesus dizer sim ou não. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Atacar a quem? Qual é o verdadeiro inimigo? Olha o que a palavra de Deus diz, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe onde está seu verdadeiro inimigo? Você não o vê. Ele é espiritual. Ele faz parte do mundo das trevas. Esse é o verdadeiro inimigo. É a esse que você deve atacar. Não cortar a cabeça de um camarada que vem aí para prender Jesus. Não cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Não atacar aquele que está sendo usado pelas trevas para te fazer mal, para te prejudicar. Entenda quem é seu verdadeiro inimigo. Quanta esposa briga com o marido quando na verdade deveria ir para o quarto de guerra guerrear contra o diabo. Quanto marido briga com a esposa quando deveria ir lá para o quarto de guerra em oração guerrear para vencer o adversário que está usando o cônjuge para tornar sua vida mais difícil. Quanto filho briga com o pai quando deveria brigar com os demônios que estão operando na vida do pai? Quanto pai briga com o filho quando deveria brigar com os demônios que estão atuando na vida do filho? Entenda que a sua batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra demônios, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Aí está seu verdadeiro inimigo. E atacar como? Quais são as armas com as quais nós podemos lutar? Quais são as armas da nossa milícia? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a versículo 5 dizem: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esta é a verdadeira arma, a oração, a pregação da palavra e o nosso campo de guerra é o mundo espiritual e não as pessoas. Seu inimigo não é aquele que você vê, mas é aquele que está por trás daquele que você vê. É aquele que está influenciando sem aparecer. Ali está seu verdadeiro inimigo. E a arma que você vai atacar não é essa espada de metal, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. É a oração que, como uma bomba, é lançada no campo do inimigo, destruindo fortalezas e abrindo caminho para que você entre e traga todo o pensamento, colocando-o sujeito a Jesus Cristo, levando cada pessoa a se converter, a confessar Jesus, a ter sua vida transformada pelo poder de Deus. Mas os discípulos queriam atacar seres humanos com a espada. E de fato, um deles atacou. Chegou mesmo até a cortar a orelha. Amados, não dá para justificar as cruzadas, aquela época em que cristãos foram convocados para ir lutar, guerrear guerras santas. Não dá para justificar isso. Está errado. É um erro que foi cometido, está no passado, nós não podemos mudar. É uma história, mas não dá para justificar. A Bíblia não mandou fazer isso, Jesus não mandou fazer isso, foi erro. Não dá para justificar a Inquisição, não dá.
foi erro, foi coisa que foi feita errada e não dá para justificar. Não dá para justificar atos terroristas em nome da fé com base nos ensinos de Jesus. Jesus nunca mandou e nunca ensinou fazer coisas dessa natureza. Ele nunca nos mandou atacar pessoas, mas batalhar no mundo espiritual para ganhar as almas das pessoas e não destruí-las. Carne e sangue não são nossos verdadeiros inimigos, não são alvos da nossa luta. Nosso verdadeiro inimigo é espiritual, não é carnal. Nossas armas não são espadas feitas pela mão do homem, mas são armas mais poderosas. A espada pode intimidar e forçar a pessoa a uma submissão exterior, mas as armas com as quais lutamos são poderosas para transformar a pessoa de dentro para fora, levando-a a tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma pessoa atingida pelas verdadeiras armas espirituais com as quais lutamos, ela realmente se rende a Jesus, se transforma, e esta é a mudança que nós queremos. Quando nós usamos as armas corretas, acontece uma verdadeira transformação. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É por um agir extraordinário do Espírito Santo que as transformações acontecem. Acredita que até entre pastores é difícil encontrar gente disposta a usar as armas certas e atacar os inimigos certos? Muita gente quer ainda ir para a rua, fazer passeata, entrar na política, guerrear por meios humanos. E tudo bem se a pessoa tem uma vocação política e quer fazer disso. Mas espiritualmente a nossa batalha não é aí. A nossa batalha é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal, são nas regiões celestes. A nossa batalha é em oração e é a transformação que vem de dentro para fora por um agir extraordinário do Espírito Santo. Estas são as armas da nossa milícia, a pregação da palavra e a intercessão pela conversão das pessoas. Esta é a transformação que Jesus quer que a gente seja usado para promovê-la. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Para ajustar nosso foco ao de Jesus, precisamos entender que Jesus distingue o pecador do seu pecado. Versículo 51. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Aquele homem estava ali com qual propósito? Ele era servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava querendo prender e matar Jesus. E aquele homem estava ali a serviço do sumo sacerdote. A missão daquele homem ali era prender e matar Jesus. Olhando na perspectiva humana, ali estava um inimigo que perdeu a orelha e Jesus o cura. Aquele homem era o alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado que ele estava fazendo de ir lá prejudicar Jesus, não dá para justificar. Mas ele era uma pessoa amada. Amada porque Deus é amor e decidiu amá-lo. Amada porque Deus amou o mundo e ele faz parte do mundo e Deus queria alcançá-lo. Então Jesus o cura. Jesus demonstra o que veio fazer. Jesus o amou. Jesus lhe devolveu a orelha. E ele pôde voltar para casa curado. Que coisa tremenda isso que aprendemos com Jesus. Jesus quer a transformação das pessoas. Se o pecador decidir rejeitar o pecado, ele é recebido de braços abertos por Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora manda que todos, em todos os lugares, se arrependam. É isso. Há perdão, há graça em Jesus. Não sei como tem sido a sua vida, o quanto você já fez de errado, mas saiba de uma coisa. Se hoje você se arrepende, Jesus olha para você com graça, com bondade, te abraça e te cura. Ele ama você. Apesar de tudo que você já fez de errado, Jesus ama você.
e Ele quer abençoar sua vida. Jesus deu um basta naquela situação e cura o inimigo. Jesus praticou coisas que Ele ensinou. Faça aos outros o que você quer que eles façam a você. Plante aquilo que você quer colher. Dê e lhe será dado. Perdoe e será perdoado. Não julgue e você não será julgado. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aquele homem foi ali para matar Jesus, para prender Jesus, mas Jesus curou a sua orelha. As ações do outro não podem definir as minhas ações. As ações do outro não podem dirigir as minhas ações. Eu escolho a maneira como quero conduzir a minha vida de acordo com os propósitos de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho amar, eu escolho perdoar, eu escolho seguir o exemplo de Jesus. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor esteja agora abençoando cada um dos ouvintes desta palavra, levando-os a fazer um ajuste de foco, vendo as coisas como o Senhor vê, pensando da maneira como o Senhor pensa e agindo da maneira como o Senhor agiria se estivesse em nosso lugar, Jesus. É em Teu nome que eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te faça um verdadeiro cristão, que a sua vida reflita a glória de Deus por onde você passar. Deixe aí seu like em nosso canal, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Se você também quiser ofertar em nosso ministério, as informações estão aí. E Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.